Formada em fonoaudiologia, ela trabalha com números há anos. É casada, mãe de 2 filhos e mora aqui em Alphaville há cerca de 30 anos. Eu estou falando de Aparecida Liberato. Aparecida, muito obrigada primeiro por receber a gente, receber o TJ Entrevista. Obrigada, o prazer é todo meu. Bom, vamos começar com a seguinte pergunta. Como e quando foi que a sua relação com os números se estreitou? Olha, faz tempo. Por volta de 20 anos, mais ou menos, eu fiz um curso de numerologia e então me interessei muito pelo assunto porque eu me vi ali quando eu fiz a numerologia do meu nome de nascimento e da minha data de nascimento e eu mesma disse, não, como é que o meu nome fala sobre mim, fala sobre a minha escolha profissional, sabe? Fala sobre o meu potencial, as minhas dificuldades e então a partir daí eu não parei mais. Estudei muito, depois comecei a fazer numerologia das pessoas à minha volta e aí foi indo, escrevi livros e faço numerologia profissionalmente. Bom, você atua como fonoaudióloga por 25 anos, inclusive aqui em Alphaville, quando você veio para cá, não é isso? Foi. Mas me conta uma coisa, você chegou a consultar a numerologia para mudar de profissão? Afinal, é uma decisão muito importante. Também consultei. Na realidade, eu consulto a numerologia para tudo, não é? E também para a minha mudança de profissão. Mas eu exerci mesmo a fonoaudiologia e eu sou fonoaudióloga ainda e gosto muito da profissão, trabalhei muito pela minha profissão, fui muito feliz, mas chegou um ponto eu já fazia a numerologia e a fonoaudiologia ao mesmo tempo. Até que depois que eu fui para a televisão e eu comecei a ficar sem tempo, eu então me defini. Não, então agora o meu tempo como fonoaudióloga terminou. Agora o meu tempo como numeróloga, o meu tempo vai ser dedicado à numerologia daqui para frente. Bom, na numerologia, tudo são ciclos, né? Ciclos de 9 anos, mas parece que são 3 grandes períodos na nossa vida, no nascimento até os 28 anos, depois dos 29 até os 36 anos e depois dos 37, não, na verdade até os 55 anos, não é isso? Nós temos, na realidade, são 4 ciclos, 4 grandes ciclos, mas sabe o que eu acho? Eu sempre digo isso para as pessoas que eu atendo, o mais importante não é saber os ciclos da vida, o mais importante é saber o momento atual. O seu mês, o seu dia, o seu ano, porque você está investindo sua energia neste momento, não no seu ciclo que vai começar aos 37 anos, não, é agora, neste momento. Então, qual é a influência do universo na sua vida no dia de hoje, nesse mês? Nesse ano que o seu ano numerológico começa no aniversário e vai até o outro aniversário, porque isso está muito mais próximo da gente, não é? Então, eu julgo, você vai ficar fazendo planos a longo prazo, não é? Como quando eu tiver 60 anos, quando eu tiver, enfim, quando for mais velho, não, invista essa energia do universo, conheça e invista a sua energia neste momento, porque aí você vai poder ser feliz neste momento e nos momentos seguintes. Você acha que tudo é número? Afinal de contas, existe o número do dia, o número do mês, o número da casa, que inclusive dá até para consultar no seu site, porque eu já dei uma espiada. Tudo é número? Tudo é número, tudo se reduz a número. E Pitágoras, que foi a pessoa que a numerologia começou por aí, não a numerologia que a gente conhece, né? Mas o fato de que os números não têm só um valor quantitativo e sim qualitativo, isso veio a partir de Pitágoras, isso há muito tempo atrás, não é? E ele dizia que tudo no mundo se reduz a número. E é verdade, que quando a nossa linguagem, a nossa expressão, a gente pode transformar tudo que existe
na medida, no comprimento, na quantidade, no tamanho, e tudo isso vai trazer sempre uma relação qualitativa, que o número 1 tem a ver com o início, tem a ver com start, tem a ver com ponto, que o número 2 tem a ver com compartilhar, tem a ver com somar e dividir, e o número 2 é uma reta, une dois pontos, que o número 3 é a primeira forma que existe, é um triângulo, são 3 pontos unidos, triângulo é a primeira forma que existe, é a manifestação, ligado, por exemplo, à religião, é Pai, Filho e Espírito Santo, a religião católica. Então, a gente encontra esse conhecimento dos números e da numerologia em vários povos, sempre as pessoas tiveram uma relação muito, muito próxima com os números, como entidades mesmo. Você falou em religião, você tem religião? Tenho, eu sou católica, mas eu sou católica de formação, mas eu tenho um apego muito grande a muitos conceitos de muitas religiões. Eu tenho uma abertura muito grande. Eu gosto de entender e de buscar um pouquinho, eu me encontro um pouco em muitas religiões. E qual a relação do catolicismo, já que você é católica, com a numerologia para você? A Bíblia é uma fonte inesgotável desse conhecimento dos números. A Bíblia fala por números. Só o número 7 é citado mais de 360 vezes na Bíblia, como um número que traz sempre uma evolução, sempre é um número que faz terminar uma época para começar outra época. Então, esta evolução de 7 em 7 anos, a gente vê até na formação, no crescimento do ser humano, né? Aos 7 anos, aos 14 anos, aos 21 anos. Então, são fases do ser humano. E o número 7 é tido, então, na Bíblia como um número que faz com que um período seja um período de 7 anos, seja um período de finalização. Por isso que existe a crise dos 7 anos no casamento. Então, essas coisas que o povo fala, não é? Esses ditados do povo, isso tudo tem um fundamento que está nessa energia do número. Você falou em relacionamento, né? Em casamento, a gente já pensa em relacionamento. Nos signos a gente sabe que tem relação, signo que combina com outro signo. Na numerologia isso também existe? Existe. O número 2 combina com 4, como é isso? Exatamente, existe sim. Se você tem, por exemplo, um número 5 com o número 5 numa relação, a compatibilidade é mais complicada, porque o número 5 é um número muito que gosta de mudanças, muitas mudanças. Então, é um número que está sempre buscando as surpresas e a liberdade. Complicado um relacionamento de uma pessoa 5 com outra pessoa 5, assim como uma pessoa 4 com uma pessoa 4, que são duas pessoas que controlam demais, também é uma relação complicada. As melhores relações são aquelas em que as pessoas são muito diferentes. Aí sim, um se completa. E é o que a gente vê normalmente em casais que têm uma vida no casamento, que é muito duradoura, geralmente são pessoas bem diferentes e que se completam nessas diferenças. Você tem um número da sorte? Eu tenho o meu número, eu não sei o que é número da sorte, eu tenho o meu número, e o meu número é 7, e cada pessoa tem o seu número, que é só somar a data de nascimento, dia, mês e ano de nascimento, soma tudo, chega em um dígito só, esse é o número da pessoa. Mas isso não quer dizer que é o tal do número da sorte, seria uma superstição então? Não existe número da sorte, existe um período da sua vida em que você tem mais sorte, mas não é o número que dá sorte, é você. Então, se você, por exemplo, está num período, se você está no período 3, por exemplo, você está no ano 3, você está num período de sorte.
Só que daí você precisa fazer uma outra conta e assim vai. É meio complexo, são muitos números, né? Mas não é complexo não. Não é precisa fácil. entender de matemática, é muito fácil. Porque ou soma a data de nascimento ou soma a data do último aniversário só. Não, mas eu digo, se você for analisar, por exemplo, o dia da pessoa, porque o número tem um dia, aliás, o dia tem um número também, não é isso? E aí, como que fica esse número do dia, o número do mês, o número do ano, o número pessoal? Essas relações acho que devem ser um pouco mais complexas, né? Mas é muito fácil. Uma pessoa que se interesse por numerologia, e normalmente acontece assim, a pessoa faz pela primeira vez a sua numerologia, que foi o que aconteceu comigo, e se apaixona, porque é tão evidente, é tão fácil, a pessoa se vê tanto naquele dia, não, hoje você está no dia 9. Nossa, e é só explicar para a pessoa o que é um dia 9, ou entra no site, vê o que é um dia 9, e a pessoa, nossa, é mesmo, eu estou vivendo todas as características de um dia 9. E isso é muito curioso. E você aproveita isso para quê, esse conhecimento, que hoje é um dia 9, por exemplo? Para entender por que você está tão sensível hoje. No dia 9 você fica muito sensível. Então, por que você está tão sensível? Por que você está lembrando do passado tanto? No dia 9 você lembra muito do passado. E também para você escolher bons dias para você tomar atitudes. Bom, seu número é 7, você já disse, né? O meu número pessoal é 7. O número pessoal é 7. Isso. Depois eu gostaria de ouvir a Aparecida Liberato falando do seu próprio número. Só que isso, daqui a pouquinho depois do intervalo.